Então, com alguma frequência, as pessoas me perguntam: ah, poxa, é tão legal, né, ler, queria tanto criar esse hábito de ler, queria tanto ser uma pessoa que lê mais, mas não gosto de ler. O que eu faço? O vídeo de hoje é sobre isso. O que acontece? Eu tenho a teoria, que eu não sei se é válida ou não, mas é a teoria que eu tenho, que é a maioria das pessoas não gosta de ler porque teve um incentivo errado na infância. É coisa assim que vai lá atrás, vai na infância. Porque às vezes os colégios escolhem equivocadamente aquela lista de leituras paradidáticas, ou enfim, aqueles livros de literatura, e porque de maneira equivocada, não por serem livros ruins ou por serem livros chatos, enfim, mas normalmente por serem livros inadequados para a faixa etária. E aí você bota com a criança de 12 anos, 13 anos, ler Iracema, José de Alencar, a criança vai odiar, não vai curtir, porque não faz sentido, não dá match com a idade da criança, né? Ler Iracema, não tem como. E isso vindo de experiência própria, eu li Iracema com 13 anos, 12 anos que eu li Iracema, foi assim, muito sofrimento. E aí eu li Dom Casmurro com 13. E eu lembro que eu meio que gostei, mas eu não entendi direito, porque eu não tinha aquela coisa da malícia de saber se a Capitu tinha traído ou não. Pra mim tinha ficado uma coisa meio assim. Não tinha entendido, sabe? Só tinha achado o Bentinho meio... Esse cara tá falando, sabe? A mulher traiu ele, não tem nada a ver com as coisas. E aí, mas assim, eu tive a sorte que eu gostava de ler porque eu era muito incentivada a ler em casa. Meu pai lia muito, então meus pais sempre me deram de presente de aniversário, Natal, quando criança, eu sempre ganhava livros. E livros que tinham a ver com a minha idade. Então, eu acho que a grande chave para você começar a ler, ou, sei lá, se você tem um filho ou um sobrinho ou crianças na sua vida, se você quer incentivar que essas crianças gostem de ler desde cedo, dar para essas crianças livros que façam sentido com a idade delas. E aí as pessoas têm muito preconceito com essa coisa de não, mas essa literatura é menor, essa literatura é maior, essa que é mais importante, menos importante. Não tem isso quando você tem 11 anos de idade, entendeu? Acho que, por exemplo, dos grandes feitos da J.K. Rowling com a série de livros do Harry Potter foi fazer o que na época eram crianças de 11, 12 anos começarem a ler e ganharem gosto pela leitura. E hoje aquelas crianças têm a minha idade, eu tenho 31, eu fiz parte da geração que cresceu lendo os livros de Harry Potter e tinha tudo a ver com a nossa idade. Os livros foram ficando maiores e mais sérios e mais sombrios e mais difíceis e mais complexos com a idade. E é isso, quando você começa a ler livros que fazem sentido para a sua idade, quando você é criança, adolescente, você ganha gosto por aquilo ali, você cria aquele hábito e aquilo se torna de fato um hábito. E aí é tão habitual como você comer, dormir, fazer um exercício físico, tudo aquilo que você cria hábito de fazer. Mas nem sempre dá pra voltar no tempo, né? E aí o que acontece? Tem adultos que chegam pra mim, pessoas que trabalham comigo, enfim, e que me perguntam o que eu faço, o que eu posso fazer pra criar esse hábito da leitura, pra começar a gostar de ler já com 20 e poucos, já com 30 e poucos anos. Será que dá tempo? Claro que dá tempo, dá sempre tempo de você criar qualquer hábito. Inclusive tem um livro que eu vou falar sobre ele eventualmente aqui, que se chama O Poder do Hábito, que fala justamente sobre isso. Mas sempre dá tempo de você criar um hábito novo, especialmente quando é um hábito bom, assim. E aí, para essas pessoas, então, se você é um adulto ou se você é um jovem que não é mais uma criança, mas quer criar esse hábito de começar a ler, essa dica é para você. Eu sempre falo isso para as mesmas pessoas. Para começar a gostar de ler ou a criar o hábito da leitura, não só você tem que ler aquilo que te dá prazer, aquilo que faz sentido para você. Então, não começa querendo ler assim, grandes clássicos. Então, agora eu vou começar a ler e vou ler Apanhador no Campo de Centeio. Ou vou ler, sei lá, Jane Austen. Ou vou ler Sustentável Leveza do Ser. Você vai fechar a terceira página. Não vai curtir. Você vai ler isso eventualmente, mas deixa pra ler isso depois. Eu acho que a grande sacada comece a ler livros com textos que sejam curtos. Porque, para quem não tem o hábito de ler, é muito sofrível você sentar, antes de dormir, ou sentar no seu sofá e abrir um livro e ficar muito tempo fazendo aquele negócio. É sofrível isso, a gente vive num mundo de muita ansiedade. Quando você pega textos que são curtos, são mais rápidos de ler, você fica ali meia hora, 40 minutos por dia,
lendo aquele texto, comecei, terminei, aí no dia seguinte comecei, terminei, aí no outro dia comecei e terminei. E você vai criando esse hábito, você vai criando o hábito de ler meia horinha, 40 minutos por dia. Quando você notar, você já vai estar lendo 1 hora. E textos curtos, eles são bons pra galera que quer começar a ler, porque tem início, meio e fim naquela sacada ali. Ele não fica pro dia seguinte pra você descobrir o que vai acontecer. Aí, tem sempre 2 livros que eu sempre falo, e eu falo isso tanto pra adultos, enfim, pessoas que trabalham comigo e me perguntam isso, quanto pra alunos meus, especialmente na época ali de pré-vestibular, que aí o hábito da leitura tem um fator positivo até de realmente aumentar o processo cognitivo, que nesse período é muito importante. São esses 2 livros aqui. Um se chama As 100 Melhores Crônicas Brasileiras e o outro que se chama Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Ambos são da editora Objetiva e, como o nome diz, cada um reúne os 100 melhores textos desses gêneros textuais. Então, esse aqui tem os 100 melhores contos brasileiros é uma seleção de uma série de pessoas que acharam que esses eram os 100 melhores contos brasileiros, e são contos muito bons mesmo. E tem desde, Rubem Fonseca, Clarice, Graciliano Ramos, Caio Fernando Abreu, João Baldo, Veríssimo, tanto Luiz Fernando quanto Érico Veríssimo, Raduan Assar, Adélia Prado, enfim, Dalton Trevisan, que eu amo. Então tem, vários contos aqui que são bacanas, mas eu sou uma pessoa mais de crônica. Eu gosto mais de crônica do que de conto. E aqui também tem vários autores, tipo Buarque, Lígia Fagundes Telles, Ubaldo de novo, Drummond, Aldir Blanc, Autuária Rezende, que escreveram crônicas que são muito bacanas. Eu gosto muito de crônica porque eu tenho essa coisa de, análise da realidade, que é uma coisa que me atrai. Então, preste atenção no seguinte, 100 crônicas aqui, crônicas maneiras, se não fossem maneiras não estariam nesse livro. E aí você lê uma crônica por dia, antes de dormir. Vai dar lá 20 minutos, meia horinha, tem umas que são bem curtinhas. No final dessa brincadeira, você vai ter lido 100 textos. Aí você passa pro 100 melhores contos. Os contos são um pouquinho maiores que as crônicas, tanto que o livro é até um pouquinho mais grosso, né? Mas nada de enorme também. Leu por noite. No final dessa brincadeira, você vai ter lido 100 textos. No final dessa brincadeira, você vai ter lido 200 textos. 2 livros em 200 dias. É quase um ano aí de textos lidos. Se você quiser ser um pouco mais ousado e ler 2 textos por noite, no final da brincadeira de 100 dias, você vai ter lido 2 livros e vai ter criado aí, durante esses 100 dias ou 200 dias, esse hábito de uma leitura mais recorrente. Aí você consegue partir para romances ou novelas, ou enfim, textos um pouco maiores, estudos, ou enfim, aquilo que você achar que você vai gostar de ler. O que importa é começar a criar esse hábito. Se não for com esses livros, procura livros de crônicas ou de contos que você acha que podem ser interessantes para você, ou que alguém te indicou, ou que você tem em casa. Tem sempre aquele livro em casa que você tem lá porque era da sua escola, ou que alguém deixou na sua casa e você nunca leu. Começa por eles e com certeza você vai começar a criar esse hábito e depois você vai partir para leituras maiores e mais complexas, se for assim que você deseja. No mais, não se esqueça de inscrever aqui no canal e até semana que vem. Boas leituras!